E aí, pessoal? Vamos aprender mais sobre as abelhas? Então vem comigo que eu vou te contar 8 curiosidades sobre esses bichinhos tão incríveis e importantes. Primeira. Vocês sabiam que as abelhas dançam? Pois é, esses bichinhos são verdadeiras estrelas da pista de dança. Mas não é uma dança qualquer, não, é uma dança que tem um propósito muito importante de indicar para as outras abelhas onde fica a comida. Isso mesmo, as abelhas possuem um sistema de comunicação complexo que envolve movimentos corporais e vibrações. Quando uma abelha encontra uma fonte de alimento, ela volta para a colmeia e realiza uma espécie de dança para indicar a direção e a distância do local. E essa dança é muito engraçada. A abelha realiza uma série de movimentos, como giros e balanços, e emite vibrações que indicam a quantidade e qualidade do alimento disponível. É como se ela estivesse dizendo, gente, tem uma flor maravilhosa lá naquela direção, a 2 quilômetros daqui, com néctar delicioso e muito pólen para coletar. E as outras abelhas ficam lá, olhando para ela, como se estivessem dizendo, uau, que show! Vamos lá coletar esse alimento delicioso. E sabe o que é mais legal? Cada espécie de abelha tem um tipo de dança diferente. Tem abelha que faz uma dança circular, outras fazem uma dança em forma de 8, e por aí vai. É como se cada abelha tivesse seu próprio estilo de dança. Então, pessoal, a próxima vez que vocês virem uma abelha dançando por aí, lembrem-se que ela está fazendo um verdadeiro show para ajudar as outras abelhas a encontrarem o alimento. E se quiserem, podem até acompanhar a dança, quem sabe não encontram um pouco de néctar delicioso pelo caminho. É isso aí, pessoal, dancem como uma abelha e divirtam-se. Segunda. Vocês já repararam no zumbido das abelhas? É um som bem característico, né? Mas vocês sabiam que esse zumbido pode indicar o humor das abelhas? Sim, isso mesmo. Quando as abelhas estão felizes e tranquilas, o zumbido é suave e agradável, parece até uma música de fundo para uma tarde ensolarada. Mas se elas estão irritadas ou se sentindo ameaçadas, o zumbido se torna mais agudo e intenso, como se estivessem gritando, saiam daqui, não estamos para brincadeira. E não é só isso, pessoal, o zumbido das abelhas também pode ajudar na comunicação entre elas. Quando uma abelha encontra uma flor com néctar, ela retorna para a colmeia e emite um zumbido específico, que as outras abelhas conseguem identificar e seguir até a fonte de alimento. E sabe o que é mais legal? Cada colmeia tem um zumbido único, como se fosse um código de identificação para as abelhas. Assim, elas conseguem identificar se estão em sua própria colmeia ou em uma colmeia vizinha. Então, pessoal, a próxima vez que vocês ouvirem o zumbido das abelhas, prestem atenção. Elas podem estar dizendo algo para vocês, como oi, estamos felizes aqui, obrigada por nos visitar ou saiam daqui agora, estamos protegendo nossa casa. Mas, por favor, não tentem decifrar o código sozinhos, tá? Deixem isso para as abelhas especialistas em comunicação. Terceira. Já imaginaram como seria o mundo sem cores? Pois é, para as abelhas, algumas cores não existem. Isso mesmo, elas não conseguem enxergar o vermelho. As abelhas enxergam o mundo de uma forma bem diferente da nossa. Elas são capazes de ver cores, mas não conseguem distinguir o vermelho. Para elas, o vermelho parece preto ou cinza escuro. Mas por que será que isso acontece? Bom, isso acontece porque as abelhas possuem receptores de cor diferentes dos nossos. Enquanto nós temos 3 tipos de receptores, vermelho, verde e azul, as abelhas possuem apenas 2, verde e azul. Então, para elas, a cor vermelha simplesmente não é detectada. Mas não é por isso que as abelhas não são capazes de encontrar flores vermelhas. Elas usam outros sinais, como a forma e o aroma das flores, para encontrar alimento. E sabe o que é mais legal? As flores que são polinizadas por abelhas geralmente têm cores mais atraentes para elas, como o azul, o roxo e o amarelo. Então, pessoal, a próxima vez que vocês virem uma abelha voando por aí, lembrem-se que ela enxerga o mundo de uma forma bem diferente da nossa. E, mesmo sem enxergar o vermelho, elas são capazes de encontrar seu caminho por aí e nos presentear com o delicioso mel que tanto amamos. E aí, está gostando das curiosidades? Então se inscreva em nosso canal, e deixe seu like no vídeo. Quarta. Vocês sabiam que as abelhas são super organizadas? Sim, elas têm uma hierarquia muito bem definida e cada abelha tem uma função específica na colmeia. Para começar, temos a abelha rainha, que é a líder da colmeia. Ela é responsável por colocar os ovos, que se transformam em novas abelhas, e é protegida pelas outras abelhas, que a alimentam e cuidam dela.
É como se ela fosse a mãe de todas as abelhas da colmeia. Depois, temos as abelhas operárias, que são as trabalhadoras da colmeia. Elas são responsáveis por coletar o néctar das flores, produzir o mel e cuidar das larvas e da rainha. Cada abelha operária tem uma função específica, como a abelha enfermeira, que cuida das larvas, ou a abelha construtora, que constrói as células da colmeia. E sabe o que é mais legal? As abelhas operárias também se revezam em diferentes funções ao longo de sua vida. Elas começam como abelhas enfermeiras, depois se tornam abelhas construtoras e, por fim, abelhas coletoras. É como se elas fossem um verdadeiro time de futebol, cada uma desempenhando uma função importante para o sucesso da colmeia. E não podemos esquecer das abelhas zangões, que são os machos da colmeia. Eles não têm uma função específica na colmeia, mas são responsáveis por fertilizar a rainha e garantir a sobrevivência da colmeia. Então, pessoal, agora vocês já sabem como as abelhas são organizadas e como cada abelha tem uma função importante na colmeia. É como se fosse uma grande família trabalhando em equipe para garantir o sucesso da colmeia e produzir o delicioso mel que tanto amamos. Quinta. Vocês sabiam que as abelhas são super rápidas? Sim, elas são conhecidas por sua velocidade e agilidade em voar e coletar o néctar das flores. As abelhas podem voar a uma velocidade média de cerca de 25 km por hora, o que é muito rápido se compararmos com a velocidade de outros insetos. E sabe o que é mais impressionante? As abelhas coletoras são capazes de visitar até 100 flores em apenas uma hora. Mas não é só na coleta do néctar que as abelhas são rápidas. As abelhas defensoras da colmeia também são super ágeis e rápidas para proteger a colmeia de possíveis ameaças. Quando uma abelha percebe uma ameaça, ela emite um sinal para as outras abelhas e elas se unem para defender a colmeia, voando em alta velocidade para atacar o invasor. E não podemos esquecer das abelhas rainhas, que também são super rápidas para colocar os ovos e garantir a sobrevivência da colmeia. A rainha pode colocar até 2.000 ovos por dia, o que é uma velocidade impressionante se pensarmos no tamanho dela. Então, pessoal, agora vocês já sabem como as abelhas são rápidas e ágeis em suas diferentes funções na colmeia. Elas são verdadeiros mestres da velocidade e trabalham juntas em equipe para garantir o sucesso da colmeia e produzir o delicioso mel que tanto amamos. Sexta. Assim como os sulistas e pessoas que moram na Europa, as abelhas também precisam se cuidar no inverno. Pois é, assim como nós, elas precisam de um lugar quentinho e aconchegante para sobreviverem durante o frio. As abelhas se preparam para o inverno juntando-se em grupos dentro da colmeia. Elas se aglomeram em torno da rainha, formando uma espécie de bola de abelhas, e batem suas asas para gerar calor e manter a temperatura da colmeia em torno de 35 graus Celsius. E sabe o que é mais legal? As abelhas conseguem manter essa temperatura dentro da colmeia, mesmo quando a temperatura externa está abaixo de zero. Elas fazem isso através de um processo chamado termorregulação, que é basicamente a capacidade de controlar a temperatura corporal por meio de mecanismos fisiológicos. As abelhas mais velhas ficam nas bordas da bola, enquanto as abelhas mais novas ficam no centro, perto da rainha. Elas também consomem o mel armazenado na colmeia para obter energia e sobreviver ao inverno. E não é só isso, pessoal. Durante o inverno, as abelhas também precisam lidar com a falta de flores e fontes de néctar. Por isso, elas reduzem a atividade dentro da colmeia, diminuindo a produção de mel e se concentrando em manter a colmeia quente e saudável. Então, galera, agora vocês já sabem como as abelhas se cuidam durante o inverno. Elas são verdadeiras guerreiras e trabalham juntas para garantir a sobrevivência da colmeia e produzir o mel mais delicioso que existe. Sétima. Vocês já ouviram falar que o mel das abelhas tem propriedades antibacterianas? Pois é, esse alimento natural é uma verdadeira maravilha da natureza. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores. E sabe o que é mais legal? Ele contém uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que é capaz de matar as bactérias e fungos que podem causar infecções no nosso corpo. Além disso, o mel também contém compostos fenólicos, que são antioxidantes naturais que ajudam a proteger as células do nosso corpo contra danos causados pelos radicais livres. E sabe o que é mais legal? O mel pode ser usado para tratar feridas e queimaduras, já que ele ajuda a reduzir a inflamação e a acelerar o processo de cicatrização. E não é só isso, galera. O mel também é um ótimo remédio natural para combater a tosse e a garganta inflamada. Ele age como um expectorante natural, ajudando a eliminar o muco e aliviar a irritação na garganta. Então, se você quer aproveitar os benefícios do mel das abelhas, basta consumir uma colherinha por dia ou usar o mel em receitas culinárias.
Mas lembre-se sempre de escolher um mel puro e de qualidade para garantir todos os seus benefícios. E aí, o que acharam dessas curiosidades sobre o mel das abelhas? Eu achei incrível e já quero aproveitar todos esses benefícios. Oitava. Vocês sabiam que as abelhas são super importantes para a nossa economia? Pois é, esses insetos trabalhadores têm um papel fundamental na produção de alimentos e na geração de empregos em diversos setores. As abelhas são responsáveis pela polinização de diversas plantas, como frutas, legumes e cereais. Sem a polinização, muitas dessas plantas não produziriam frutos, o que prejudicaria a produção de alimentos e afetaria a economia de países do mundo inteiro. Além disso, a produção de mel também é um importante setor da economia. O mel é usado em diversos produtos, como cosméticos, remédios e alimentos, gerando empregos e movimentando a economia. E não para por aí, galera. A cera produzida pelas abelhas também é utilizada em diversas indústrias, como a de velas, cosméticos e farmacêutica. E sabe o que é mais legal? O mel das abelhas também é exportado para diversos países, gerando divisas para a economia nacional. Por isso, é super importante que a gente cuide das nossas abelhas e do meio ambiente como um todo. A preservação das áreas de vegetação nativa, o uso consciente de pesticidas e a implementação de políticas de proteção das abelhas são medidas fundamentais para garantir a continuidade desse importante serviço que as abelhas prestam para a economia e para a nossa vida como um todo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa curiosidade sobre as abelhas? Comentem aí embaixo e compartilhem com seus amigos. Se inscreva também no nosso canal.